Vence o Fluminense com o seu gol mais tardio na história dos campeonatos brasileiros. É um voleio espírita do nosso monstro Thiago Silva, uma bola ali que de forma improvável acaba caindo dentro do gol, né? E deixando a torcida maluca, né? Por mais merda que tenha sido esse jogo, ganhar com um golzinho no final é bom demais. Né? É bom demais. Fiquei feliz demais. Porra, tava acreditando, cara. Eu tava acreditando muito, eu tava sentindo que esse gol no finalzinho ia sair. Por mais que o time não estivesse ajudando, né, muito, mas alguma coisa me dizia que esse golzinho ia sair, que a gente ia ganhar esse jogo. E a gente ganha o jogo com um golaço de um jogador que merece demais, né? De um jogador que é um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, é um ídolo do Fluminense, é um jogador que hoje mais do que nunca, né, o Thiago Silva é um líder, é o grande líder desse elenco, um cara que cobra, a gente vê que cobra muito o elenco, que quer ganhar a qualquer custo, quer encerrar a carreira dele no Fluminense com o título, né, com esse título agora da Copa do Brasil. É óbvio que, porra, tá rolando muito, né, esse papo de Thiago Silva tem que ser convocado. Eu acredito que seria uma escolha inteligente do Ancelotti, né, mas ao mesmo tempo, cara, eu não sei nem se ano que vem ele ainda vai estar jogando, né. Nas últimas entrevistas todas dele, ele tem falado aí que, porra, o título da Copa do Brasil seria o último título da carreira dele, né? Mas assim, obviamente é um jogador que tem totais condições de estar na seleção brasileira. Desde que voltou ao Fluminense, o Fluminense é o time que tem mais jogos sem tomar gols, né? Um zagueiro de 40, 41 anos revoluciona uma defesa, né? Dessa forma. E cara, o torcedor do Fluminense é muito privilegiado, né, de ter esse jogador hoje e de ter visto também o auge desse jogador lá. Porra, o que esse cara fez lá em 2007, 2008? Assim, o nível que ele atingiu, eu sempre falo, é o jogador, né, em toda a minha vida aí de assistir Fluminense, é o jogador que eu vi atingir o maior nível jogando pelo clube, né? Porque eu falava na época, porra, cara, esse cara é o melhor zagueiro do mundo. Esse cara é um dos melhores zagueiros do mundo, no mínimo, né? E o pessoal aqui do Brasil meio que, né, zombava. Porra, tem que jogar na Europa, tem que provar na Europa, né? E é verdade, né? Tu tem que provar na Europa. Mas eu falava, né? Ele é um dos melhores do mundo e vai provar isso na Europa. E foi o que aconteceu, né? Provou aí durante muitos anos que era realmente tudo que o torcedor do Fluminense já via, né, em primeira mão, né, porque era inacreditável o que esse cara jogava ali em 2006, 2007, 2008, né, principalmente. E porra, ele volta quase 20 anos depois, lógico que não é o mesmo jogador, mas ainda é um zagueiraço, né? E evoluiu em alguns aspectos, né? Esse aspecto da liderança que eu destaquei agora, ele não tinha naquela época. E o Thiago Silva, aliás, eu acho que foi um jogador que, porra, passou por muita coisa, né? Eu acho que até jogaram ele para uma posição de capitão, até de seleção brasileira, mais cedo do que deveria, né? Eu acho que ele não estava tão pronto ainda, mas, porra, com tudo que ele viveu aí no futebol, hoje realmente ele é um líder foda para esse grupo, né? E é um dos motivos para o torcedor acreditar que esse ano pode ter um final muito feliz, né? Com o título de Copa do Brasil, porque a gente tem um jogador muito grande no nosso elenco, né? Um jogador muito vencedor no nosso elenco, um jogador histórico no nosso elenco, e isso aumenta muito as possibilidades de se ganhar títulos, né, cara? Voltando ao jogo agora, o Fluminense teve, porra, a sua pior atuação sob o comando do Zubeldia. Ele mesmo falou isso na coletiva de imprensa, né? E eu gostei muito que ele falou isso e não deu nenhuma desculpinha, né?
simplesmente reconheceu, não, foi o pior jogo, talvez por decisões minhas, né? Decisões também erradas dos jogadores, mas é isso. Foi o meu pior jogo e foi assim, foi um dos piores primeiros tempos do Fluminense da temporada, né? Não conseguiu fazer nada, não conseguiu criar nada. Não que no segundo tempo tenha conseguido fazer grande coisa, né? O gol do Thiago Silva foi o primeiro chute que a gente acerta no gol, mas ao longo do segundo tempo a gente conseguiu criar um pouco mais de perigo, né? Principalmente depois da entrada do John Kennedy. E até para falar da entrada do John Kennedy, eu tenho que falar da escalação que para mim não foi feliz, né? Porque o Zubeldia retorna com o Cano para o time titular. E eu imaginava que isso podia acontecer, né? Um dos meus últimos vídeos, eu falei que eu achava que o John Kennedy era titular absoluto, mas não sabia se já seria titular tão facilmente, né? Porque o Zubeldia tem uma história com o Cano. Então, assim, não me surpreende que o Cano tenha voltado a ganhar titularidade, mas, de novo, não conseguiu fazer nada. E eu acho que, assim, o Cano cada vez mais, para conseguir ser um jogador útil, ele precisa de um contexto favorável. E o contexto desse jogo não era favorável. Por quê? Principalmente porque a gente teve o desfalque do Lúcio Acosta, né? A gente teve o desfalque do craque do time, né? Acho que já dá para falar em Lúcio dependência, claramente, assim. O time, em termos de criatividade, muda da água para o vinho com o Lúcio Acosta em campo, né? Sem ele, o time ontem, foi um deserto de ideias, né, cara? E o Lima vinha até entrando bem, ontem não conseguiu fazer um bom jogo. E assim, a responsabilidade pela falta de criatividade do time não é só dele, né, cara? A gente tem um time que tem que evoluir nesse aspecto, né? Depende demais e muito cedo, né, do Lúcio Acosta. Tá muito claro isso. Mas aí é aquilo que eu até venho falado também nos meus últimos vídeos. A partir do momento em que não tem Lúcio Acosta, não tem toda a criatividade que ele traz, aumenta a responsabilidade de todo o resto do time para participar dessa criação, né? Para ajudar na construção de jogadas de ataque. E essa responsabilidade cresce, inclusive, para o centroavante. E assim, não dá para depender do Cano. Não dá para depender do Cano para criar jogada, para ajudar nesse aspecto hoje, infelizmente, né? Hoje o Cano é um jogador que tem que realmente ser aquele jogador do último toque na bola. Ele não tem mais condições de ajudar o time na construção em nenhum sentido. Então você ter o Cano como único centroavante num jogo que você não tem o Lúcio Acosta e também num jogo em que a gente enfrenta uma equipe que ia, na maior parte do jogo, buscar se defender, ficar lá com a defesa toda montadinha, o que ia fazer com que o jogo tivesse uma dinâmica também, em que a gente estivesse ali, o ataque postado, né, aquele jogo de um campo só, de ataque contra a defesa, em que você não tem muito espaço, né? Isso não só isso prejudica também os nossos pontas, né? Não só a gente tem um jogo com menos criatividade por conta da ausência do Lúcio, mas os nossos pontas são jogadores que precisam de espaço, né? O Serna e o Canóbio voam com espaço, né? Bota a bola para frente, corre pra caralho, né? O Serna dá aquele drible dele com espaço, botando na frente, ninguém segura. Mas em jogos assim, em que você precisa, num jogo ali um pouco mais estático, né, de menos espaço, você precisa encontrar soluções criativas. Os nossos pontas, eles também não ajudam muito nesse aspecto, né, cara? Então, assim, eu acho que esse jogo, ele ofereceu algumas lições para o Zubeldia. Porque é aquilo, eu acho que a torcida, ela quer que o técnico já chegue, já sabendo de tudo, já implementando todas as mudanças que a gente quer, né? E não é assim que acontece na maioria das vezes, né? O treinador vai manter grande parte do que era feito no trabalho anterior e aos poucos vai percebendo o que tem que ser mudado. E eu acho que o Zubeldia tem sido feliz com algumas opções dele nesse sentido de trabalho, né?
dando chances reais para o John Kennedy, colocando o Acosta como titular absoluto, né? É uma coisa bem óbvia até. E eu acho que hoje o jogo ofereceu para ele algumas coisas bem claramente, né? Que se ele for esperto, ele vai assimilar, né? Eu acho que o que ficou bem claro é isso, cara. O Cano, nesse tipo de contexto, como o contexto de ontem, assim, dificilmente vai trazer resultado, né? O momento é todo do John Kennedy, já que entrou e conseguiu, né? Já de cara fazer 2 lances, participar, né? Criar algum perigo por si só, né? Porque o John Kennedy é um atacante que tem essa capacidade, né? É um cara que consegue entrar no jogo e botar fogo no jogo. Mas eu acho que o momento é do John Kennedy ser titular e ter uma sequência, né? E eu acho que para a questão da luchodependência, o Zubeldia também tem que pensar em alternativas, né? Porque o Lima, cara, por mais que seja um jogador útil no elenco, não é o jogador para manter a característica de um time que precisa tanto de um elo criativo ali no meio. Então eu acho que assim, o Ganso voltando de lesão, eu acho que seria muito bom se ele começasse a ganhar oportunidades nos momentos em que o Lúcio Acosta não pode jogar. Porque ele é o jogador capaz de ser esse elo criativo, né? Tem características diferentes do Lúcio? Tem, mas tem ali um poder de criação que ninguém mais tem no elenco, né? Eu acho que outras alternativas também, em situações como a de ontem, né, sem o Lúcio Acosta, pode até ser buscar aumentar a criatividade substituindo um dos pontas, né, como ele fez ontem colocando o Riquelme, mas aqui eu digo assim, de início, né, ter um ponta mais físico e outro ponta mais criativo, o Riquelme, um Keno, por mais que o Keno também seja um jogador que se aproveita muito de defesas cansadas, eu acho que ele tem uma capacidade maior de um contra a defesa postada, né? E aquilo, o Serna ontem também, não dá pra gente esquecer que ele chegou no Brasil ontem, né? Assim, com certeza não estava em suas melhores condições, né? Um jogador que poderia ter entregado mais ontem também no 1 contra 1, mesmo contra uma defesa ali postada, né? E aqui eu vou falar também, cara, Riquelme, Keno e até mesmo Soteldo, que ontem não entrou mal como vinha entrando, né? Conseguiu ali pelo menos, né? Ele conseguiu ser participativo no jogo ali, e a gente vê, cara, que o Soteldo tecnicamente ele não é um jogador ruim, né? Eu acho que aos poucos ele talvez consiga ir ganhando confiança e possa em algum momento ser útil nessa temporada, né? Mas é isso, o time cresce com saída do Cano e cresce mais pouco, né? Também não é que, começamos a jogar bem, mas a coisa melhora. E não é nem com a saída do Cano, né? Porque o John Kennedy entra junto do Cano, que aliás é também, para mim, uma boa alternativa para melhorar o contexto para o Cano, né? Ele jogando com outro centroavante ali. Mas enfim, ontem também nem isso ajudou ele. E aí, ok, depois, mais pro final do jogo, ele sai, entra o Everaldo, entra o Riquelme, entra o Soteldo, e a gente vai para aquele bumba meu boi e consegue criar perigo, né? E no final, naquele lance ali, que era para ser, né? O juiz marca ali aquele 8 segundos que dificilmente os árbitros marcam, e a gente consegue o gol num jogo que, para mim, né? Obviamente, foi um jogo muito ruim do Fluminense, mas que oferece lições para o Zubeldia, que se ele souber assimilar, o trabalho dele vai poder evoluir muito, né? John Kennedy titular, buscar alternativas à falta, a eventuais ausências de Lúcio Acosta, né? Gostei muito de ele ter oferecido uma chance real para o Riquelme, né? Muita gente criticou a atuação do Riquelme, que ele perdeu muito a bola, mas cara, num jogo nesse nível de pressão, últimos lances, nada dando certo, e o Riquelme ele é um jogador que a característica dele é ir para cima, é 1 contra 1.
Não é uma jogada de segurança. É uma jogada que você vai tentar, se der certo, vai dar muito certo. Se der errado, tu vai perder a bola. Né? Ele perdeu a bola várias vezes, mas, cara, deu a porra da assistência do gol. Né? E estava envolvido em outros lances de ataque de perigo. Então, eu acho que foi, sim, uma entrada positiva para o moleque, que coloca ele, de novo, como uma opção que ele deveria ter sido mais ao longo da temporada. Né? Então, assim, é isso. Saudações tricolores, agora é preparar para o jogo de segunda, que é um jogo importantíssimo. Vamos com tudo para cima do Vasco e grande abraço.